mostrar que a Farinha Lima não é bobagem, não é algo à toa. Quem que realmente tem que falar desse pessoal? Que esse pessoal é um dos grandes pilares de sustentação do sistema. Eles são o sistema. O braço financeiro do sistema é a Faria Lima. Tem que implodir isso daí. Romper com essa lógica. O setor produtivo deveria ter voz, e não tem. Quem tem a Farinha Lima? Esses têm, os banqueiros. Mas vamos lá. Para ilustrar e trazer mais contexto a essa fala, né, e mostrar que essa turma tem muito poder mesmo, muito mais do que você imagina, a turma do UOL fez uma matéria que é de utilidade pública. Isso daqui é realmente trazer cidadania para as pessoas entenderem como funciona o Brasil. Sério, essa matéria é utilidade pública. A Júlia Afonso fazia parte daquele grupo bonzinho que tinha no Estadão, que tinha ela, tinha o Tasso Lohan, que foi pro Metrópolis. O André Challes também foi pro Metrópolis trabalhar. A Andressa Matai também foi pro Metrópolis. Enfim, ela tá na UOL. Esse Thiago Maia eu não sei quem é. Aí tá ali, ó. Parlamentares assinaram pelo menos 2.000 proposições redigidas por lobistas. A 9 quilômetros do Congresso, em uma mansão no Lago Sul, Gabriel Lemos de Andrade Pereira, 40 anos, despacha. Ele não é parlamentar, ele não é servidor, mas ele é o autor oculto de ao menos 104 projetos, emendas e requerimentos, apresentados por deputados e senadores nos últimos 6 anos. Você nunca ouviu falar desse cara? 104 projetos, emendas e requerimentos. Pereira é funcionário do Instituto Pensar Agro, que defende interesses do agronegócio e integra um grupo de lobistas com acesso privilegiado ao poder. Vou repetir ali o meu parágrafo. Nos últimos 2 meses, o UOL analisou 345 mil documentos do Congresso com a ajuda de um software estatístico e identificou cerca de 2.000 proposições, projetos de lei, requerimentos e outras medidas, redigidas por lobistas desde 2019. Os textos receberam um aval de parlamentares e diferentes partidos, entre eles o presidente da Câmara, Hugo Mota. Há 4 anos, o deputado incluiu em uma medida provisória, que tratava de isenções fiscais na pandemia, uma emenda que mudou a tributação das bets no país. O texto acabou reduzindo os impostos dessas empresas. Quem redigiu originalmente o texto, no entanto, foi uma advogada de escritório que trabalhava para empresas de jogos. As próprias bets pegaram advogado, fizeram, deram na mão, falaram, prova isso daí pra gente. A troco de quem? Ainda mais Hugo Mota, que diz que se mostra, né, tão atento às pressões sociais. Qual era a pressão social que tinha, Hugo Mota? Quem tava na rua aí pedindo pra ajudar a Beth? A população tá pedindo pra criminalizar, porque as famílias estão sendo destruídas. De novo, meu parágrafo, hoje eu bati o print errado. A identificação digitais dos lobistas foi possível pois toda a proposta legislativa, assinada formalmente pelos deputados, é apresentada em formato de arquivo digital de texto. Esse arquivo contém rastros, os chamados metadados, que permitem revelar o autor originário dos documentos. Vocês aqui da direita, os bolsominions, sabem muito bem que é metadados. Assunto aí que tá na pista, a gente falou muito sobre isso aí no caso do Talha-Ferro. Com a ajuda de ferramentas que captam essas informações, a reportagem se debruçou sobre os arquivos para medir o tamanho da influência de empresas e entidades nas decisões que passam pelo Congresso. Aí colocar uma explicação, né, para o cidadão comum, por trás dos arquivos. O que são metadados? São informações que podem revelar data, horário, identidade de quem criou um arquivo de computador. Como aparece nos arquivos? Então, softwares incluem o nome registrado no computador, de forma automática, quando o arquivo é criado, mas também podem ser editadas. Estão sempre presentes? Não. Os campos de autor podem aparecer vazios. Nestes casos, não é possível identificar a origem do arquivo. Aqui é só um exemplo, né, de quando você faz o levantamento. Aí tá, né? Aparece o nome do arquivo. 22-2340479.pdf, o tamanho do arquivo, a data de modificação, a data que o arquivo foi acessado, as permissões que o arquivo tem, RWX, read, ler, W de escrever, X de executar. Acho que é de executar, execução, não lembro qual o X é pra quê, mas enfim. PDF, extensão, tá. A versão do PDF foi feita, a linguagem que tá, PTBR, aí você vê, ó, quem era o autor dessa proposição? Um deputado? Não. A CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Aqui é um dos jornalistas da matéria, né? Até onde vai o papel do lobby no Congresso? Identificando mais de 2.000 propostas. Aí ele mostra aqui só para vocês verem como é um arquivo de metadados. Voltando para a matéria. E aqui eu já faço um disclaimer também. Não necessariamente toda a proposta é ruim. Pode ser que a lei seja boa. O grande ponto disso daqui é entender o funcionamento de Brasília. Entender que o povo não tem lobby. O povo não tem lobby. Todo mundo tem, menos o povo. Por isso que dificilmente você vê medidas a favor da população avançar. O povo não tem organização, é extremamente difícil uma sociedade assim, avulsa e difusa se organizar. Então esses grupos com dinheiro e organizados, eles têm muito mais poder e muito mais capacidade de direcionar a agenda, a pauta, que é o que o João Camargo do Grupo Esfera revela, o grande poder da Farinha Lima. Aí fala, né, outra proposta para zerar tributos de remédios veio por emenda do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, mas foi escrita por um funcionário do Sindicato da Indústria Farmacêutica. Isso aqui não é necessariamente ruim. Zerar em tributo. Se no final do dia você conseguir entregar para a população, ótimo. Mas não sei se esse era o resultado final. É só para mostrar. Até mesmo na direita também rola.
Algo parecido ocorreu no projeto que previu o cancelamento do programa de alimentação saudável nas escolas. A assinatura era da deputada federal Roberta Roma, mas o texto veio da BIA, Associação da Indústria de Alimentos. E isso daqui é aquela coisa, né? Parece aquele projeto de lei que quer cancelar essa alimentação saudável para comprar comida industrializada, né? Que a indústria de alimentos, né, quer vender sua comidinha pro governo. Isso aqui eu não sei se é bom, não. Parece suspeito, viu? Do PL. A sugestão de alterar a proibição de venda de dados de saúde foi elaborada pela superintendente jurídica da Rede de Laboratórios da ASA, representando a Associação da Indústria de Tecnologia e Saúde. O lobby é uma atividade legal no Brasil, mas sem regulamentação e transparência. Os parlamentares não têm obrigação de divulgar as agendas e, com isso, a sociedade fica sem saber quem eles receberam nos gabinetes. Não sabemos com quem interagiram em encontros sociais e muito menos de onde partiu o texto das propostas legislativas que eles apresentaram. É direito de qualquer pessoa ou empresa tentar influenciar o debate legislativo. O problema é quando isso ocorre sem dar transparência a essa influência e quando o acesso aos congressistas é desigual, segundo especialistas. Entidades empresariais estão por trás de quase 60% dos textos de lobistas identificados pelo UOL. E a partir de hoje publicam uma série de reportagens para mostrar as digitais do lobby. É só a primeira. Hugo Mota e as Bets. Aí tá ali. O Jabuti, apresentado pelo seu Hugo Mota, ao MP convertido em lei em 2021, criou uma nova forma de tributar apostas de cota fixa, aquelas em que o apostador já sabe de antemão o prêmio. Na prática, a mudança reduziu impostos sobre as bets. No Congresso, Jabuti é o jargão usado para um texto sem relação com o objetivo original do projeto. O tema da MP em que Mota incluiu o artigo sobre bets era sobre medidas para lidar com efeitos econômicos da pandemia. Tu vê como é que funciona Brasília, né? O cara pegou a questão de saúde pública e enfiou mudança de imposto de bet. O arquivo digital da proposta, o deputado carrega o nome de Bárbara Teles no campo do autor. Aspas. A gente representava empresas do setor de apostas, que tinham interesse na medida, explica a advogada Bárbara Teles, redatora da medida que na época trabalhava no escritório MJ Alves e Burli. Hugo Mota é do Partido Republicanos. Isso é importante. Por quê? Falaremos. A aprovação da medida foi uma vitória para as bets. Atendendo ao pleito de que não fosse feita uma tributação sobre todo o dinheiro apostado, mas sobre a arrecadação bruta depois da premiação paga aos apostadores. O setor argumenta que o Brasil adotou um padrão praticado internacionalmente. Bárbara Teles, que também trabalhou na Bet, Rei do Pitaco e na Associação Brasileira de Fantasy Sport, afirma que normalmente buscava parlamentares menos conservadores. Por que ela buscava parlamentares menos conservadores, né? Talvez porque os conservadores não vão apoiar esse tipo de medida. Bets, jogo do tigrinho, destruindo famílias, destruindo vidas. Um dinheiro que não está indo para o setor produtivo, que não está indo para o bolso do povo. Do povo, né? Do povo. Aí olha o que ela diz, ó. Ela diz, porém, que apesar da bancada evangélica ser em princípio contra apostas, o Republicanos sempre foi um partido aberto a conversar e entender os pleitos do setor. Por que isso é relevante? Pois neste momento, mais uma vez, está se discutindo tributação e impostos. E quem é o relator da regulamentação de plataformas? Várias, que envolve dinheiro. É do Republicanos. Olha a coincidência. Relator diz que para de regulação de plataformas vai incluir todos os aplicativos. Só vai ficar de fora o OnlyFans. Será que o OnlyFans... Rapaz, o OnlyFans... Eu acho que isso não é palavrão, né? É só a gente escrever mesmo. Gente, o OnlyFans é um aplicativo de prostituição online. Não é que você vai sair com as pessoas que estão lá, mas eu acho que não sai, né? Mas as pessoas estão vendendo, né, imagens, vídeos de seus corpos. Eu acho que é uma espécie de... Não é bacana esse tipo de coisa. E o Republicanos, o partido da igreja... Dá para Marcos Pereira continuar à frente desse partido? Como é que os fiéis da igreja permitem que uma coisa dessa aconteça, sabe? Não é pegando no pé, porque realmente não dá. Aí você vê a matéria do lobby e fala, agora faz sentido, né? O Republicanos, né? Você vai conectando as coisas que acontecem no dia a dia. Você lê uma coisa e fala, eita, eu lembro de ler alguma coisa sobre o Republicanos, eu lembro que tem tudo a ver com essa história do lobby. Aí vamos voltar. Reforma tributária. Lobbypalooza. Todos os dias, congressistas apresentaram mais de uma centena de propostas legislativas. Só na Câmara foram 61.469 documentos em 2024, o que equivale a 168 por dia. Entre documentos apresentados desde 2019, a reportagem identificou 2.176 arquivos, em que o metadado de autor indica o nome de um lobista ou de uma entidade interessada no assunto. Só na reforma tributária, o UOL encontrou 357 emendas relacionadas a lobistas. Está entendendo como é que funciona a criação de leis? A prioridade?
O que é que as pessoas querem fazer nesses eventos do Esfera, do LIDE? O que a Faria Lima faz e opera? Esse é o Brasil. E eles utilizam dos jornais, que eles são donos, ou comandam indiretamente porque são os maiores anunciantes, para pautar a pauta que eles querem avançar com a narrativa que eles querem avançar. Uma delas partiu do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Aqui é um exemplo para ter uma coisa boa, de um lobby do bem. E uniu congressistas de campos políticos opostos, PL e PT. Não é pro PL e PT da junta, porque realmente tem que ser uma medida que fuja da questão ideológica. E fala assim, ó, Pazuello e Quaquá, eles assinaram juntos 5 textos de autoria de Matias Lopes, executivo da IBP. E isso era o quê? Eu digo que era bom porque era um ponto que eu estava defendendo na reforma tributária, que deveria ser modificado, senão o povo ia acabar pagando mais na gasolina. Os textos tentaram retirar o imposto seletivo do petróleo e gás natural, ou pelo menos da exportação desses bens. Pazuello e Quaquá confirmam que a emenda veio de solicitação do IBP para apoiar o setor, um dos que mais contribuiu para o fortalecimento da economia. Matias Lopes também aparece em arquivos de 4 outras sugestões sobre o mesmo tema. Enfim, Pazuello, Valdemar Oliveira, Altineu assinaram a emenda com os editais do IBP. As demais foram apresentadas pelo Kataguiri, do MPL, Veneziano Vital do Rego e Messias Jesus. O IBP conseguiu aprovar o fim do imposto seletivo na exportação dos combustíveis, mas a norma foi vetada pelo Lula. É um miserável, né? Ou seja, o petróleo continuou com o imposto seletivo nacionalmente para exportação, tinha derrubado, o Lula foi lá e passou por cima. Isso é importante. Então você vê como é que funciona, né? Quando é importante, o Lula vai lá e veta. Não, vai ter que meter imposto aqui, ó, pra lascar com o povo na gasolina. A matéria tem mais algumas coisas e depois fez um levantamento, né? As 5 entidades com mais digitais na autoria de emendas. Vou começar por baixo, o CNI. Poxa, CNI é muito importante, a Confederação Nacional das Indústrias. Indústrias, em qualquer país, poxa, é um setor-chave, emprega muita gente, ajuda realmente a garantir uma soberania nacional em diversas áreas. Porque se você não consegue desenvolver algumas coisas, alguns itens e tecnologias tipo GPS. Cara, você tá na mão dos outros. Você tá resolvendo desligar o GPS, você tá perdido. Você tá perdido, simples assim. O mundo de hoje, sem chip de computador, você faz o quê? Nada. Você não tem celular, você não tem computador, sem computador você não trabalha, você não tem carro. Até geladeira hoje já tem chip. É um setor essencial. Então, assim, é importante. Mas não é o setor com maior quantidade de projetos até então. Você vê que a indústria tá dormindo no ponto, quando você compara com o Sindileges, não com ele ligado ao sindicato, não sei o que é. Aí, o agro, os lobistas do agro, esses mandam bem demais. Aí, olha o segundo. Olha o segundo. Alvo da CPMI do INSS. Envolto em milhares de escândalos. A Contag. A Contag. E quem me pegou ainda mais de jeito foi o primeiro. Esse me pegou de jeito. Eu não esperava. Consultoria Arco Advice, do grande Murilo Aragão. Escreve na Veja regularmente, aos finais de semana, já comentou várias vezes aqui. Tá sempre lá na CNN, no WW. Eu ficava me perguntando, tá um Zé Mané desse, só fala bobagem, só faz, sabe, narrativa atrás de narrativa, anti-bolsonarista doente. Aí você fala, entendi agora porque a Arco Advice tem tanto poder, rapaz. Eles têm algum tipo de acesso no Congresso que outras pessoas não têm. A Arco Advice nadando de braçada. Esse é o Brasil. Ser antissistema é bater de frente com toda essa turma. Eu acho que desse aqui só devia conversar com o CNI. Sabe, ter algum canal de diálogo entre a direita e a indústria brasileira. Pelo bem nacional, pelo bem e desenvolvimento nacional.